Se você soubesse que uma única frase, apenas uma, poderia acelerar o coração dela e fazer com que ela se lembrasse de você para sempre, você ainda perderia tempo com cantadas fracas como "Você é linda" ou "Que vestido bonito". Olá, senhoras e senhores. Bem-vindos ao nosso canal. A maioria dos homens não tem ideia do poder das suas palavras. Eles pensam que a atração se resume à aparência, dinheiro ou status. Mas a verdade é que a forma como você a faz sentir é o que realmente te diferencia. E aqui está o segredo. Uma das armas mais subestimadas que você possui, um elogio bem colocado. Pense bem. Você já viu a energia de uma mulher mudar completamente só por causa de algo que um homem disse? Uma frase dita da maneira certa pode mudar a forma como ela te vê. Não por um instante, mas para sempre. Hoje, vou analisar 8 elogios poderosos que vão além da bajulação superficial. Não são cantadas fracas e forçadas que te fazem parecer desesperado. São elogios psicológicos profundos que despertam algo primitivo na mente dela, fazendo-a se sentir verdadeiramente vista, respeitada e atraída por você em um nível mais profundo. E aqui está a dura verdade. Se você sai por aí distribuindo elogios genéricos como confete, você está bonitinha, que roupa legal, você é um gato, você é só mais um cara esquecível nas mensagens diretas dela. Mas se você entender a abordagem estoica para influenciar e atrair, o poder do autocontrole, das palavras calculadas e da sua postura, vai perceber que o verdadeiro poder não está no que você diz, mas em como você diz e no que suas palavras fazem ela sentir. Então, se você está pronto para elevar o nível, se destacar dos outros caras e deixar uma impressão duradoura, continue assistindo. Mas primeiro, inscreva-se se estiver pronto para transformar a maneira como você lida com relacionamentos usando o poder do estoicismo. Cada vídeo é um passo para dominar sua mentalidade e construir conexões mais fortes e significativas. Primeiro elogio. Esse perfume que você está usando é viciante. Tem um cheiro incrível. Vamos começar com algo poderoso. Perfume. A maioria dos caras ignora isso completamente. Mas se você entender a psicologia por trás da atração, vai perceber algo que vai mudar tudo. O perfume de uma mulher é um dos gatilhos mais poderosos para a memória e o desejo. Pense bem, quantas vezes um determinado cheiro te transportou instantaneamente para um momento específico? Uma noite de verão, um abraço de alguém que você amava, e um instante que parecia congelado no tempo. Isso acontece porque o olfato está diretamente ligado ao sistema lírico do cérebro, a parte responsável pelas emoções e pela memória. Então, quando você elogia o perfume de uma mulher, você não está apenas dizendo, você cheira bem. Você está dizendo que a presença dela permanece na sua mente, mesmo depois que você vai embora. E esse é um pensamento irresistível para qualquer mulher. Mas aqui está a dura realidade. A maioria dos homens não presta atenção aos detalhes. Eles soltam comentários superficiais como "você está bonita" ou "esse vestido é lindo". Mas um homem que percebe o cheiro dela, a energia que o perfume transmite e como ele o afeta sutilmente, esse homem se destaca porque está presente, é atencioso e, o mais importante, é diferente. E é aqui que o estoicismo entra em ação. Quando um homem estoico entende que as palavras têm peso, ele não fala apenas para preencher o silêncio. Ele não distribui elogios para chamar a atenção. Cada palavra que ele pronuncia é deliberada, intencional e impactante. Então, quando você disser que o perfume que está usando é viciante, diga com uma confiança serena, não com desespero estridente. Diga como se realmente acreditasse. Diga como um homem que conhece o seu valor e não precisa provar nada. E quando fizer isso, observe toda a linguagem corporal dela mudar. Ela se lembrará daquele momento. Não apenas daquele dia em diante, mas sempre que usar aquele perfume. Isso não é apenas química, é atração psicológica. Elogio número 2. Seu sorriso poderia iluminar um ambiente inteiro. Vamos analisar isso porque é poderoso, e a maioria dos homens não percebe a sua profundidade. Um sorriso. E não é apenas uma curva no rosto dela. É uma vibração.
É uma frequência. É uma energia que pode mudar a atmosfera no instante em que ela entra. Quando você diz a uma mulher que o sorriso dela poderia iluminar um ambiente inteiro, você não está apenas elogiando os dentes ou os lábios dela. Você está reconhecendo a presença dela. Você está dizendo a ela que a energia dela tem impacto, que ela pode mudar o clima emocional de um espaço apenas por estar nele. Pense nisso. Você já esteve em um ambiente pesado, estressante, ansioso, desconectado, e então alguém entra com um sorriso genuíno e, de repente, tudo parece mais leve. Isso não é apenas charme, isso é poder. E é isso que diferencia o homem comum do homem emocionalmente inteligente. O homem comum se concentra na aparência. Você está bonita. Que sorriso lindo. Você é bonita. Mas um homem estoico e observador enxerga além disso. Ele vê o efeito que esse sorriso tem no mundo ao redor dela. Porque esse tipo de sorriso, aquele que faz as pessoas se sentirem à vontade, aquele que é como a luz do sol em um quarto escuro, é raro. E quando você diz isso, quando afirma que ela ilumina um ambiente com seu sorriso, você está dizendo a ela: eu não vejo apenas a sua aparência. Eu vejo o que você traz para o espaço em que está. Isso não é apenas um elogio. É o reconhecimento da sua influência. Eis a dura realidade. A maioria dos homens nunca percebe isso. Eles se prendem a elogios superficiais, distraídos demais com a aparência para compreender a energia que uma mulher transmite. Mas o sorriso dela não é apenas parte da sua beleza, é parte do seu poder. E quando você percebe isso, quando você aprecia isso, e você está demonstrando uma inteligência emocional que a maioria dos homens não possui. Agora vamos relacionar isso ao estoicismo. Um homem estoico está ciente da energia que transmite. Ele não precisa ser o mais barulhento do ambiente para ser o mais forte. Ele age com presença, intenção e controle sereno. E quando ele fala, quando faz um elogio, ele ressoa profundamente. Portanto, quando você percebe algo tão sutil, mas poderoso como o sorriso dela, e diz isso com sinceridade, ela sentirá isso. Ela se sentirá vista. E sejamos sinceros, quem não gostaria de ouvir que sua presença por si só pode mudar o ambiente? Uma mulher não ouve isso todos os dias. E é exatamente por isso que marca. É real, é raro e é inesquecível. Terceiro elogio. Adoro como você é autêntica. Você não tenta se encaixar. Nem você é simplesmente você. Vamos ser brutalmente honestos por um segundo. Vivemos em um mundo cheio de filtros, não apenas nas redes sociais, mas também na vida real. Todos usam máscaras. Todos tentam se encaixar para ser o que os outros querem que sejam. Mas a autenticidade, essa sim é revolucionária. Agora, quando você diz a uma mulher, adoro como você é autêntica, você não está apenas dando um tapinha nas costas dela. Você está validando uma das escolhas mais difíceis e corajosas que uma pessoa pode fazer hoje. A escolha de ser ela mesma sem pedir desculpas. Pense nisso por um segundo. Enquanto o mundo recompensa a conformidade e pune a honestidade, ela escolhe ser autêntica. A essência dela, sem filtros. Isso não é apenas atraente, é magnético. Porque aqui está a verdade que a maioria das pessoas ignora. As mulheres ouvem elogios sobre sua aparência o tempo todo. Você é linda, você é sexy, você é deslumbrante. Mas quando um homem olha mais fundo, quando ele diz, eu admiro sua autenticidade, isso ressoa de forma diferente. Você não está admirando a máscara. Você está admirando a alma. Você está dizendo, eu vejo quem você realmente é, não quem você finge ser. E é isso que eu admiro. Agora vamos ainda mais fundo. A autenticidade nem sempre é suave, nem sempre é polida. Pode ser confusa, imperfeita e até controversa, mas é sempre real. E o real sempre será mais poderoso do que o perfeito. E de uma perspectiva estoica, isso é ouro. Um homem estoico valoriza a verdade, não a moda. Ele se alinha com quem ele realmente é, não com quem o mundo diz que ele deve ser. E quando ele vê essa mesma força em outra pessoa, ele a respeita. Então, e quando você oferece isso? Ao fazer um elogio, você não está apenas sendo gentil. Você está sendo honesto. Está dizendo que não precisa mudar nada. O seu eu verdadeiro é mais do que suficiente. E acredite,
Em um mundo cheio de pessoas falsas, esse tipo de reconhecimento significa tudo. Elogio número 4. Adoro a maneira como você vê o mundo. É tão única. Realmente me faz pensar. Convenhamos, o mundo está cheio de clones. Pessoas vivendo no piloto automático, repetindo as mesmas opiniões batidas, seguindo as mesmas rotinas, se misturando a uma multidão cinzenta e homogênea. Mas de vez em quando, você encontra alguém diferente. Alguém que não apenas aceita o mundo como ele é. Ela o questiona. Ela pensa profundamente. Ela vê as coisas de forma diferente, e isso é magnético. E quando você diz a uma mulher, adoro a maneira como você vê o mundo, você não está apenas soltando uma frase poética. Você está reconhecendo a mente dela, a perspectiva dela, a maneira única dela de processar a vida. Não através do que é popular, mas através do que é pessoal e significativo. Você está dizendo a ela, eu valorizo a sua maneira de ver o mundo. Minha mente funciona. Seus pensamentos são importantes para mim. Sua visão de mundo me inspira. Em uma cultura obcecada por filtros, aparências e pensamento de grupo, esse tipo de reconhecimento é raro. E é por isso que impacta tanto. A realidade é a seguinte: a maioria dos homens só repara na aparência dela, na roupa, na vibe. Mas no momento em que você percebe o que há dentro dela, como ela vê o mundo, como interpreta o caos, como busca significado, o você eleva a conversa de uma atração casual para algo profundo. Você demonstra: não estou interessado apenas na sua aparência. Sou inspirado pela sua maneira de pensar. Isso muda tudo, porque agora ela te vê não apenas como mais um cara interessado nela, mas como um homem genuinamente curioso sobre a perspectiva dela, um homem estimulado pelo intelecto dela. Agora vamos conectar isso ao estoicismo. O homem estoico não segue a multidão. Ele questiona, ele reflete, ele valoriza a clareza de pensamento, a profundidade de percepção e a coragem de desafiar o que é aceito. Então, quando você a elogia dessa forma, você está se alinhando com isso. O princípio é o mesmo. Você está honrando a visão dela, a coragem de pensar livremente, a profundidade dela em um mundo cheio de ruído superficial. E aqui está a melhor parte. Quando você diz, a maneira como você vê o mundo realmente me faz pensar, você não está apenas a elogiando. Você a está convidando a continuar pensando em voz alta com você, a se abrir, a se expressar mais, a se aprofundar. Você está criando intimidade emocional sem nem mesmo tocá-la, porque está se conectando onde realmente importa na mente. E acredite, esse é o tipo de elogio que fica com ela. Não apenas por um dia, mas por anos. Porque em um mundo onde a maioria dos homens busca a beleza, você escolheu honrar a profundidade. E essa, meu amigo, é a diferença entre ser esquecível e ser inesquecível. Elogio número 5. Eu amo sua energia. É contagiante. Me faz querer ser a melhor versão de mim mesmo. Vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas não entende. Energia é tudo. Você já sentiu isso? Aquelas pessoas que te drenam no momento em que entram em uma sala. Você não pode... É difícil explicar, mas tem algo na energia delas que é pesado, tóxico, exaustivo. E aí existe o oposto. Aquela pessoa que ilumina o ambiente, que não apenas entra na sala, mas a eleva. Essa é a mulher de quem você está falando agora. Quando você diz a ela, sua energia me faz querer ser melhor, você está dando a ela uma das maiores formas de reconhecimento. Você está dizendo, você inspira crescimento. Você desperta algo em mim. Você me faz querer crescer. E isso é mais poderoso do que qualquer atração física jamais será. Eis a dura verdade. A vida é curta. E se você leva a sério a ideia de viver plenamente, não pode se dar ao luxo de estar perto de pessoas que te drenam. Você precisa de pessoas que te impulsionem, que inspirem sua visão, que te responsabilizem simplesmente pela maneira como se comportam. E quando uma mulher traz esse tipo de luz, esse tipo de energia, você diz isso a ela em alto e bom som. De uma perspectiva estoica, isso é vital. O homem estoico valoriza o crescimento. Ele se cerca de pessoas que o aprimoram, que o desafiam,
que o forçam a sair da zona de conforto e buscar a excelência. Então, quando você a elogia dessa forma, não está apenas admirando o bom humor dela, mas honrando o impacto que ela causa. Ela não é apenas uma companhia agradável, ela é alguém que amplifica o seu potencial. Isso não é bajulação, é profundo respeito, porque a presença dela não afeta apenas você emocionalmente, ela muda a sua direção. Então diga isso e seja sincero. Eu adoro a sua energia. Ela me inspira a ser a melhor versão de mim mesmo. Porque quando uma mulher ouve isso, ela sabe que não é apenas desejada, mas admirada. E isso faz toda a diferença. Seja generoso nos elogios. Você é sinceramente uma das pessoas mais atenciosas que já conheci. Você realmente se importa com os outros, e isso transparece. Vamos ser realistas. Em um mundo cheio de autopromoção exagerada, personas falsas e gentileza performática, a consideração genuína é rara. Todos tentam parecer bons, mas poucos são verdadeiramente bons. Então, quando você diz a uma mulher, você é uma das pessoas mais atenciosas que já conheci, você está se destacando em meio ao ruído e reconhecendo algo que a maioria das pessoas ignora. Você não está apenas elogiando o que ela faz. Você está elogiando quem ela é. Você está percebendo os pequenos detalhes. Como ela se lembra de detalhes de conversas passadas. É como ela se preocupa quando não precisa. Como ela se esforça para fazer com que alguém se sinta visto, ouvido e valorizado. E isso, meu amigo, é caráter. É fácil ser bonita. É fácil ser espirituosa. Mas é raro ser genuinamente gentil. A maioria dos homens está tão focada na atração que perde o que realmente constrói conexão. Integridade. Pessoas atenciosas doam, nutrem, protegem. Elas criam a energia em um ambiente. Não apenas ocupam espaço, elas o mantêm. E quando você reconhece isso ao dizer a ela, isso transparece. Você está dizendo, eu vejo seu coração, eu vejo seu esforço, eu vejo sua bondade. Esse é um elogio que a toca profundamente. Agora vamos considerar a perspectiva estoica. Os estoicos acreditavam na virtude em vez da vaidade. Eles ensinavam que o caráter, e não o charme, é a base de uma boa vida. Então, e quando você a elogia por ser atenciosa, você não está apenas fazendo-a se sentir valorizada. Você está se alinhando com a filosofia que diz que a bondade é força, a empatia é sabedoria, e o verdadeiro valor vem do que damos, não do que recebemos. Você não está admirando o que ela mostra ao mundo. Você está honrando o que ela oferece a ele. E acredite, ela nunca se esquecerá do homem que viu isso nela. Elogio Duggar 7. Eu adoro sua determinação. Seu senso de propósito é realmente inspirador. Vamos falar sobre determinação, a chama que separa aqueles que se acomodam daqueles que criam. No mundo atual de atalhos, distrações e gratificação instantânea, encontrar alguém com ambição de verdade é como descobrir um tesouro. Então, quando você diz, eu adoro sua determinação, você não está apenas a elogiando, você está admirando a missão dela. Ou você está dizendo a ela, eu vejo sua garra, respeito suas noites em claro, sei o preço que se paga para perseguir algo maior. Isso não é bajulação, é reconhecimento. Você não está apenas notando os esforços dela. Você está dizendo, admiro sua mentalidade. E é isso que torna isso tão poderoso. Pessoas determinadas não buscam atenção. Elas estão ocupadas demais construindo. Então, quando você reconhece a paixão delas, isso significa tudo. Especialmente para uma mulher que constantemente ouve que deve se acomodar, desacelerar, se encaixar. Quando você diz que o propósito dela te inspira, você não está apenas aumentando a confiança dela. Você está se tornando parte da visão dela. Agora vamos falar sobre estoicismo. O homem estoico entende que a vida é curta e que tempo perdido é a maior perda. Ele não fica esperando o sucesso cair no colo. Ele acorda todos os dias com um propósito, assim como ela. Então, quando você reconhece a ambição dela, você não está apenas vendo alguém que corre atrás de objetivos. Você está vendo uma alma gêmea. E em um mundo cheio de distrações e pessoas que desistem no meio do caminho, você está dizendo a ela, você é rara, você é focada. E eu respeito isso demais. E esse é um elogio que não se desvanece porque toca algo muito mais profundo
do que a aparência. Honra a missão dela. Elogio número 8. Você tem essa incrível capacidade de fazer as pessoas se sentirem confortáveis e verdadeiramente valorizadas. Vamos falar sobre algo realmente poderoso. Inteligência emocional. Esse superpoder silencioso que não pode ser fingido. A capacidade de fazer alguém se sentir visto e seguro e apreciado apenas por estar perto de você. Algumas pessoas entram em uma sala e atraem a atenção, mas poucas entram e criam conexão. Quando você diz a uma mulher que ela faz as pessoas se sentirem verdadeiramente valorizadas, você está falando com a alma dela. Porque isso não tem a ver com aparência, não tem a ver com charme, tem a ver com presença. Ela não precisa dizer muito, ela não precisa se apresentar, ela simplesmente é. E os outros se sentem melhor por causa disso. Isso é um dom. E quando você reconhece isso, não está apenas elogiando suas habilidades sociais, mas honrando sua capacidade de curar, de se conectar, de fazer com que os outros se sintam importantes em um mundo onde a maioria das pessoas se sente invisível. Agora, aqui está a dura verdade. A maioria das pessoas não sabe como acolher os outros. Estão muito presas às suas próprias inseguranças, muito ocupadas tentando provar algo para oferecer apoio real. Mas ela é diferente. Ela sente as pessoas. Ela se adapta. Ela ouve. Ela inspira. E quando você diz que ela tem essa incrível capacidade de fazer os outros se sentirem confortáveis, você está dizendo a ela que sua presença é um remédio. De uma perspectiva estoica, essa é uma das maiores virtudes. Os estoicos nos ensinaram a viver com empatia, presença e propósito, a nos conectar com os outros sem julgamento, a compreender antes de falar. E quando você elogia uma mulher por sua inteligência emocional, você está reconhecendo algo que está se tornando cada vez mais raro: a graça. E isso é inesquecível. E aqui estão 8 elogios poderosos que vão muito além da bajulação superficial. Essas não são apenas frases. Elas são pontes para uma conexão mais profunda, respeito mútuo e uma química inesquecível. Porque uma mulher pode esquecer o que você disse, mas nunca esquecerá como você a fez sentir. Se você achou esses elogios impactantes, espere até ver o próximo nível. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Nenhuma mulher consegue ignorar essas 7 mensagens de bom dia. Confie em mim, você não vai querer perder essa. E não se esqueça de curtir, se inscrever e deixar um comentário abaixo. As palavras têm poder e eu sei como usá-las. Anote aí. Vamos ver quem está realmente prestando atenção. Porque não estamos aqui para sermos medianos. Estamos aqui para dominar a conexão. Uma palavra intencional de cada vez. Música.